Senhor, que possamos já nessa noite aproveitar todos os ensinamentos do Evangelho, possamos agora que conseguimos chegar até aqui nessa véspera de feriado, um pouco sempre mais difícil para chegar, mas estamos aqui, que possamos aproveitar esse momento, né? Esse momento que é só nosso, a busca do entendimento do Evangelho. Com certeza todas as quartas-feiras, quando a gente adentra essa casa, né, por aquela porta, o sentimento que precisa, além de vários outros, mas eu acredito que a busca sobre a compreensão do Evangelho seja uma das grandes causas que deve nos trazer aqui e nos conhecer, né? Então, todos aqueles que estão aqui conosco no salão possam se sentir acolhidos e bem-vindos, bem como aqueles nossos amigos que sempre nos acompanham também através das redes sociais, aqueles que vêm aqui também pela primeira vez, que possam ser muito bem recebidos e possam estar outras vezes aqui com a gente às quartas-feiras e também nos outros trabalhos que a casa oferece. A gente lembra dos nossos recados, né, sempre nossa rotina, o nosso pedido gentil para vocês de desligarem os celulares, para que a gente consiga manter essa harmonia, toda essa vibração que já foi trabalhada pela espiritualidade. Então, que possamos desligar esses celulares para, nesse momento, ser só nosso, de conexão mesmo com o Evangelho e com a espiritualidade maior. Nós lembramos também, para a dinâmica do trabalho, sobre as primeiras fileiras aqui dos bancos do salão. Elas sempre são direcionadas aos tratamentos, então que nós possamos, para a nossa dinâmica, sempre relembrar desse detalhe importante. Dentre os nossos recadinhos, relembrando para vocês, a gente vem falando já há algumas semanas aqui sobre o nosso chá beneficente. Ele teve a data ajustada, né, agora para novembro, e ele ficou no dia 29 de novembro, é uma quarta-feira, às 2 horas da tarde. Então, para aqueles que têm interesse, a gente sempre orienta aí até a livraria para buscar maiores informações. É sempre uma tarde de muita satisfação para aqueles que, obviamente, conseguirem estar presentes, para a nossa socialização e a nossa convivência como comunidade, né? E, além de tudo, angariando uma forma de custos, né, para a casa, manter os trabalhos todos. Falando dos projetos, né, da casa e das ações, a gente tem aqui já em cima do nosso palco, está começando já está chegando o fim do ano, a gente já entrou em novembro, dezembro é logo ali, então são alguns itens para formar aquela cesta, né, a cesta básica, para auxiliar as famílias assistidas. Então, conforme a possibilidade de cada um, a gente sempre agradece. Se não for possível com todos os itens, com uma parte desses itens, com certeza sempre será de grande valia para os assistidos. E se não for possível, a gente sempre vai agradecer a oração, que é sempre um grande remédio também e um grande auxílio para que tudo continue correndo sempre muito bem. Para essa noite, para o nosso trabalho, nós temos a leitura do Evangelho, que será feita pelo nosso amigo Nathaniel, a leitura do livro de mensagens, né, da mensagem que o Francisco trouxe para nós. Quem fará por nós será a Laurice, quem fará por nós também a prece inicial será a Cíntia, e nosso amigo e palestrante da noite, o Francisco Deiana, ele veio para falar por nós essa noite sobre o livro do mês, que é Entre o Céu e a Terra, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. As vibrações, quem fará por nós será o Isaac, e a prece final, quem fará por nós será o Humberto. Então, que possamos já, nesse campo formado, nessa harmonia, dar início ao nosso trabalho da noite. Boa noite a todos. Que a luz de Jesus esteja nos nossos corações. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos, os inimigos desencarnados. Pode-se ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações, a que tantas pessoas estão expostas, e que representam uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as demais, contribuem
para o desenvolvimento e devem ser aceitas como resignação, como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Se devemos, portanto, ter indulgência e benevolência para os inimigos encarnados, igualmente as devemos para ter os que estão desencarnados também. Do livro Ideal Espírita, capítulo 50, Pacto de Amor Universal. André Luiz, psicografia de Valdo Vieira. Pede a evolução para que você se faça veterano da experiência terrestre. Não se amedronte diante do erro, mas não caminhe desprevenido. A estrada humana conserva armadilhas a cada passo, colhendo almas invigilante. Contudo, só na crosta planetária obterá você as conquistas que lhe melhorem o ser à luz da imortalidade. Há espírito que por muitas vezes partem da carne através da morte, e a carne voltam através do berço. Quais estátuas indefesas que, depois de enterradas durante séculos, voltam ao exame de outros, sem qualquer aspecto novo que lhes altere as impressões. E as próprias tendências inferiores que lhe pareçam impossíveis de dominar. Você é inteiramente livre na intimidade do próprio espírito. Você será sempre o sobrevivente de seus dias. Cale gemidos e suspiros frustrados, decidindo-se a realmente servir. O amor puro é a síntese de todas as harmonias conhecidas. A fraternidade é o aspecto de amor universal entre todas as criaturas perante o Criador. André Luiz. E vamos elevando nosso pensamento ao alto. Mestre Jesus, Espíritos de luz, mentores aqui da Casa de Paz e Amor, ilumine essa noite para que aprendamos mais e mais e que levemos para casa esses ensinamentos. Assim seja. Muito boa noite a todos. Satisfação muito grande estar aqui nessa noite de quarta-feira para nós falarmos um pouco sobre o livro do mês. O nosso livro, como já foi dito pelo Leonardo, é o Entre a Terra e o Céu. Aqui está o livro na sua última impressão, da sua última edição. A primeira edição desse livro ela foi publicada em 1954. E aqui está sendo vendida aqui na nossa livraria. Ela é a 12ª impressão da 27ª edição. Na realidade, faz parte, é o 7º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que iniciou-se com O Nosso Lar em 1943. Ele tem 40 capítulos e essa edição, 302 páginas. Apesar de no meio espírita o Chico Xavier ser muito bem conhecido, nós achamos interessante ressaltar algumas características do trabalho do médium mineiro. Antes de tudo, é digno de nota que a missão a que Chico Xavier e seu mentor Emmanuel se comprometeram foi planejada com muita antecedência na espiritualidade superior, muito antes do médium vir
para a sua última existência terrestre em 1910. Essa missão envolveu um grande número de espíritos esses que faziam parte dessa programação maior, englobando compromissos de grande responsabilidade, com vistas ao desdobramento da própria codificação espírita, que, a partir do trabalho iniciado por eles, essa dupla, Chico, orientado por Emmanuel, adquiriria uma outra feição. Na realidade, Kardec, no Pentateuco, ele deu a notícia, ele trouxe o Consolador prometido, com as grandes mensagens. Mas a obra que veio em seguida veio esclarecendo mais ainda sobre detalhes que não estavam no Pentateuco. Ou seja, apesar de ser bastante diferenciado o trabalho desenvolvido por Chico, tudo que era dito por Chico estava fundamentado na doutrina espírita, na codificação de Allan Kardec no seu Pentateuco. Na tela, nós vamos ver o Chico Xavier retratado em diversos momentos da sua vida. Aos 17 anos, uma fotografia que pouca gente vê, aos 30 anos, aos 37, aos 40 e aos 65, já com a sua clássica peruca que o caracterizou até o final da vida. Ele desencarnou com 92 anos. Bem, na realidade, as suas elevadas características mediúnicas, em excepcional, a capacidade de transe mediúnico, de desdobramento e de psicografia, possibilitaram o desenvolvimento de um trabalho gigantesco que durou cerca de 75 anos. Tudo sob orientação de Emmanuel. E resultando em mais de 400 livros. 400 livros. Bem, na realidade, nós vamos ver vários números, 416, que é o número oficial que tem no site da Federação Espírita, outros falam em 450, na realidade muitos livros foram publicados depois da morte, do desencarne de Chico Xavier, ou seja, eram coletâneas, compilações, então dá mais de 450, que dá mesmo. Bom, na realidade, a primeira obra dele, dessa atividade Emmanuel e Chico, foi chamada Parnaso de Além Túmulo. Ela veio à luz em 1932. Bem, vale mencionar que esse imenso trabalho não foi uma iniciativa somente do Chico Xavier, do Emmanuel, mas sim teve toda a orientação de Ismael, que é o nosso protetor espiritual do nosso Brasil. Bem, na realidade, esse trabalho gigantesco fez com que Chico permanecesse na Terra, na última encarnação, 92 anos. Ele desencarnou no dia 30 de junho de 2002, justamente quando o Brasil venceu mais uma Copa do Mundo. Ele queria desencarnar num dia que tivesse bastante alegria no país para não ficarem tristes, porque ele estava desencarnando. E assim foi. Bom, Emmanuel foi apresentado a Chico em 1931, quando ele estava ainda recebendo o Parnaso de Além Túmulo, que na realidade é um livro que contém mensagens de muitos poetas, de muitos escritores. Emmanuel não participa diretamente desse trabalho. Durante esse período, Emmanuel disse para o Chico, efetivamente, qual eram os 3 pontos básicos para que ele desenvolvesse o trabalho. Disciplina, disciplina, disciplina. E aqui eu chamo a atenção, no final dos nossos trabalhos, quando terminar a vibração, nós vamos presentear o público, e só o público, o trabalhador não pode, com um exemplar do livro. Prestem bastante atenção que um dos critérios que nós vamos adotar para receber o livro é ter prestado atenção na palestra, porque eu vou fazer uma perguntinha no final. Tá ok? Bom, lembrem bem, recomendação de Emmanuel, então é muito fácil essa disciplina, ele seguiu até o fim da vida. Bom, e como é que foi o encontro do Chico com o André Luiz, que é o autor espiritual desse livro? No final de 1941, Emmanuel avisa ao Chico de que algumas entidades espirituais desejavam realizar um trabalho de despertamento, de conscientização, através de páginas que falassem da vida espiritual, na realidade da vida espiritual. Logo depois, Chico vê a seu lado um novo amigo. É o espírito que adotaria o nome de André Luiz, que se aproxima dele, trazido por Emmanuel. O próprio Chico Xavier, em sua extensa correspondência que ele teve com Antônio Vantuil de Freitas, está aí a fotografia na tela, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira de 1943 e 1970,
Ele diz, o próprio Chico que diz isso: dentro de algum tempo familiarizei-me com esse novo amigo, participava de nossas preces, contava-me histórias interessantes. Decorrido algum tempo, disse-me Emmanuel que estava o companheiro treinando para se desincumbir de tarefa projetada e, de fato, em 1943, iniciava o trabalho com o Nosso Lar. A tarefa não se inicia de imediato. Lembre que eu mencionei que em 1941, foram cerca de 2 anos de sintonia um com o outro, para entrar em sintonia, para se familiarizarem, Chico com ele, ele com o Chico, tudo isso com a supervisão de Emmanuel e Bezerra de Menezes. Então, na realidade, o André Luiz, como eu disse, ele não estava sozinho, né? Ele tinha toda uma equipe trabalhando com ele, que no final atuava como sendo um repórter, que trazia notícias do plano espiritual. Ou seja, como vivem os espíritos, como são as relações, os espíritos trabalham, enfim, como é que é essa relação? Isso tudo foi retratado nessa coleção maravilhosa, que a primeira, são 13 volumes. O primeiro deles, já mencionei, Nosso Lar, veio à luz em 1943. Bem, os 10 primeiros volumes da série, ou seja, Nosso Lar, em 1943, até Evolução em 2 Mundos, em 1958, e já em parceria com Valdo Vieira, todos eles foram psicografados quando Chico Xavier ainda era empregado no Ministério da Agricultura na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo. Bom, vocês vão imaginar, como é que ele fazia isso? Ele fazia isso durante o trabalho, na hora da sessão espírita? Não. O Chico psicografava todos esses livros na hora de lazer dele, à noite, de madrugada e final de semana. Ele teve uma vida muito dura, muito dura. Esses 13 livros, na realidade, foram entremeados com outros livros. Eles foram publicados, o primeiro, Nosso Lar, em 43, e o último, lá no finalzinho, no canto direito, e a vida continuou de 1968. Foram 25 anos para virem à luz esses 13 livros. Depois, terminada a coleção A Vida no Plano Espiritual, Vida no Mundo Espiritual, André Luiz continuou ainda com o Chico durante muito tempo. Então, muitas obras ainda foram publicadas pela pena do médico amigo. Bem, mas alguns podem pensar, por que não foi o próprio Emmanuel a trazer essa série? Ou então o doutor Bezerra de Menezes, que também era médico? Quais foram os critérios para escolher o André Luiz para ser esse porta-voz dessa vida no mundo espiritual? Nós não vamos saber. Mas é importante lembrar que o próprio André Luiz optou pelo anonimato. Ele não se apresentou com o nome de ninguém aqui na Terra. E aí é interessante, o próprio Emmanuel, no prefácio do Nosso Lar, preste atenção no que ele diz. Embalde, ou seja, inutilmente, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. André precisou cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, e sim o novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do nome, para não ferir corações amados e envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Bem, na realidade o que importa não é o nome efetivo, mas o conteúdo da obra, o valor que tem cada um desses livros, que são mananciais importantíssimos de conhecimento. Bem, e na realidade, o André Luiz, como dissemos, não trabalhava sozinho, né? Ele fez tudo isso, o trabalho com o Chico, em parceria e orientação total de Emmanuel e de Bezerra de Menezes. Muitas vezes o trabalho era interrompido, porque a espiritualidade precisava ajustar algumas questões, aí ele voltava. Cada um desses livros tem um tema específico, e todos são riquíssimos de conteúdo. Bem, agora vamos fazer uma rápida degustação, como eu costumo dizer, quando apresento os livros, desse livro Entre a Terra e o Céu. Esse, como eu disse, é o 7º livro da série. E o autor nos apresenta uma intrincada trama vivenciada durante os anos angustiosos do conflito da Guerra do Paraguai. Mais especificamente, no ano de 1869. Na realidade, ele conta a história, os personagens estão vivendo aí na década de 1940, mas a vida anterior, onde tudo começa, onde as tramas são armadas, acontece durante a Guerra do Paraguai. Bem, na realidade,
essa tela que está no quadro é a tela Batalha de Campo Grande, que foi travada justamente em 1869. E nossos personagens, alguns deles participaram desse processo. Por isso que eu achei interessante colocar na tela. Na realidade, essa comovente história é centrada, como eu falei, décadas depois, em personagens que adotaram os nomes de Amaro, Zulmira, Odila, Antonina, Mário, Júlio. A trama é intrincada, como eu disse. E eles, na realidade, amargavam reações dos erros cometidos no passado, que acabou resultando numa complicada relação terra-mundo espiritual, envolvendo desajustes familiares, ciúmes, traições, lutas cotidianas, suicídio. Na realidade, essas imagens que são colocadas na tela foram tiradas do projeto Imagem do Américo Sucena, que ele retrata em imagens o livro inteiro. Então, nós vamos mostrar algumas imagens para dar uma ideia um pouco mais dinâmica do como foi o livro. Então, aqui a gente mostra os personagens envolvidos nessa história. Nas palavras do Emmanuel, no prefácio da obra, ele diz: dessa história, recolhida por André Luiz entre a terra e o céu, destacam-se os impositivos do respeito que nos cabe consagrar ao corpo físico e do culto incessante do serviço ao bem, para retirarmos da romagem terrena as melhores vantagens à vida imperecível. Em cada capítulo encontramos nós mesmos com nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, através da cristalização mental em certas fases do caminho, na penumbra de nossos sonhos imprecisos ou na sombra das paixões que, por vezes, nos arrastam a profundos despenhadeiros. Em quase todas as páginas temos a vida comum das almas que aspiram à vitória sobre si mesmas, valendo-se dos tesouros do tempo para a aquisição de luz renovadora. A história se inicia no Templo do Socorro, que é uma instituição de Nosso Lar, quando o ministro Clarencio, quem leu o Nosso Lar lembra do ministro Clarencio, foi o mesmo ministro do Nosso Lar que recebeu o André Luiz quando ele saiu do umbral, o ministro Clarencio. Ele estava junto com o André Luiz e com o companheiro dele dessa jornada, chamado Hilário, comentando sobre a sublimidade da prece, estando presentes, como eu disse, o André e esse outro companheiro que vai ficar na história inteira, o Hilário. Quando uma jovem o interpela com um apelo de socorro individual, urgente, terá chegado até o templo através de uma prece refratada. Mas o que é isso? Uma prece refratada. Para entender melhor, nós vamos fazer uma síntese rápida do começo da história para entender o que acontecia. Na realidade, um dos personagens que eu coloquei aqui na tela, lá começa lá o Amaro, o primeiro da lista, ele foi casado em primeiras núpcias. Foi casado em primeiras núpcias com uma moça que chamava-se Odila. E desse casamento houve 2 filhos. Uma menina chamada Evelina, que tinha cerca de 14 anos na época, e um menino de 8 anos, chamado Júlio. A primeira esposa desencarna e deixa os 2 filhos órfãos de mãe. E então o nosso personagem se casa em segundas núpcias com uma outra moça chamada Zulmira. Na realidade, o que acontece é que com esse casamento, a primeira esposa, tomada de ciúmes, ela resolve ficar colada na segunda esposa, obsediando a pobre da moça. Bem, a situação piora ainda mais quando o menino desencarna por afogamento aos 8 anos de idade, em quadro de negligência da segunda esposa. E a partir daí, a primeira esposa, que já o perseguia, a moça, passa a perseguir com intensidade ainda maior, considerando-a uma assassina. Bem, aí o que acontecia? O André Luiz relata que a menina, a mocinha, ela, após perder o irmão em circunstâncias trágicas, ela encontrava-se completamente desorientada e angustiada entre o pai aflito e a madrasta definhando a cada dia. Em desespero, ela suplicava a proteção da mãe desencarnada, sem saber que a própria mãe era que estava causando o principal problema na família, obsediando a mãe dela. Ou seja, ela insistia com tão vigor, com tão intensidade, nesse pedido que ela fazia ao alto, que a prece dela varou os planos inferiores e chegou até o Templo do Socorro. Ou seja, ela recorria ao espírito da mãe, que não estava em condições de executá-la. Porém, a prece não se perdeu. O impulso luminoso da prece
teve a direção desviada, daí o termo prece refratada. Ou seja, a súplica foi atendida, o que nos mostra que nós nunca ficamos sozinhos. Nós sempre somos atendidos. Tem que apenas ver como nós fazemos essa prece. O que nós pedimos. O pedido da menina, aqui tem um quadrinho que mostra, o retrato é o retrato da mãe. Não foi a mãe que atuou. A espiritualidade maior atuou para ajudá-la. Bem, a trama desses personagens está intimamente ligada a uma outra trama desenvolvida na casa de uma moça chamada Antonina, que ainda era muito jovem ainda e tinha sido abandonada pelo marido com 4 filhos, 3 meninos e uma menina. E também, na ocasião que nós contamos a história, tinha perdido o seu filho mais novo, com 8 anos, com uma pneumonia. Ou seja, essa moça vivia momentos muito difíceis. Então, os personagens estavam ligados. Então, surgem outros personagens ligados a essas famílias, que, na realidade, em consequência de graves comprometimentos que eles tiveram lá no passado. Nós vamos ver ao longo dos capítulos, os 40 capítulos, desenrolar-se entre a terra e o céu uma comovente história que os espíritos envolvidos buscam suas redenções, de modo a acertarem seus débitos com a lei de ação e reação. Mencionaremos um desses casos, do menino Júlio, aquele menino que desencarnou afogado, morto prematuramente devido a uma necessidade registrada em seu quadro de provações por tratar-se de um suicida reencarnado. Ele era um dos personagens lá na Guerra do Paraguai que, através de se envolver em laços afetivos com esses personagens que estão aí na história, tem que ler o livro para entender, ele acaba sofrendo uma terrível desilusão amorosa. Desilusão essa que ele mesmo havia provocado em outra situação, com outras pessoas, todo naquela ocasião. Rendendo-se à paixão, em atitude de extrema violência, de extrema revolta, decide suicidar-se, tomando um veneno poderoso. Só que ele não desencarna, ele consegue ser socorrido. Primeira tentativa de suicídio. Ele consegue burlar a atenção dos companheiros e acaba se jogando no rio e morrendo afogado. Ou seja, foram 2 vezes. E a lei de ação e reação tinha que agir. A primeira aconteceu, o menino desencarnou afogado na praia. Ninguém cometeu nada com ele. Ele mesmo que morreu dessa forma, desencarnou dessa forma. Ao longo dos capítulos, o André Luiz, como sempre um atento observador, ele aproveita a oportunidade de aprendizado do trabalho que estava fazendo para trazer à luz algumas situações importantes para análise. Vamos trazer 2 delas aqui, para o nosso aprendizado, muito importante, com a orientação de Clarencio, na realidade. Assim, no capítulo 13, que recebe o título de Análise Mental, ao tratar dos delicados processos de reajuste dos personagens, ele descreve que a equipe de Clarencio aproveita os encarnados em desdobramento do sono físico para promover encontros com seus afetos e desafetos de outras vidas, recorrendo ao recurso de regressões ao passado, fazendo que os espíritos devedores, tanto encarnados quanto desencarnados, acessem seus arquivos mais profundos de outrora, lembrando-se de débitos de outras existências, abrindo assim os escaninhos mais profundos da mente, onde se encontram registradas suas aflições, remorsos e feridas invisíveis que são ocultos nas sombras anestesiantes da amnésia, e graças ao bom Deus que temos o esquecimento do passado. Senão nós não conseguiríamos viver a vida de hoje. Né? Aqui nessa gravura a gente vê interessante ver que os 2 espíritos que estão em litígio estão com fio, com a cordão saindo do seu coronário. São os encarnados. E a equipe atrás, Clarencio, André Luiz e Hilário, dando o apoio necessário. Bem, um outro exemplo digno de nota nos é apresentado no capítulo 30, que chama-se Luta por Renascer, quando a personagem, a segunda esposa, enfrenta uma gravidez complicadíssima. Complicadíssima. E o Clarencio, ele relata que diante da exagerada sensibilidade da mulher que engravida, muitas senhoras aqui devem ter vivido situações semelhantes, por vezes podem acontecer antipatias súbitas, fantasias inesperadas e injustificáveis na cabeça de alguns, podendo até mesmo a inopinada aversão de muitas gestantes com o próprio marido. Certamente já ouviram falar casos de uma moça grávida que fica com enjoo do cheiro do marido, mas o marido não fez nada.
ele continua igualzinho. Mas aí, o que o Clarence explica? Isso ocorre sempre que um inimigo do pretérito volta à carne, a fim de resgatar débitos contraídos para com aquele que lhe servirá de pai. Da mesma forma, diante das náuseas terríveis que muitas senhoras têm quando estão grávidas, ele comenta que os organismos maternos, absorvendo as emanações da entidade reencarnante, que nem sempre são aprazíveis ou facilmente suportáveis pela sensibilidade feminina, elas, na realidade, ela funciona como um exaustor de fluidos em desintegração. E aí resulta muitas vezes em vômitos, enjoos que demoram muito a passar, tornando a gravidez um processo complicadíssimo. Achei digno de nota trazer à luz essa informação, que esclarece muitas coisas, principalmente para muitos homens que acham que as mulheres ficam de frescura quando estão grávidas, inventando histórias. Muitas vezes temos que ter atenção que essas histórias, o próprio marido está relacionado a elas de maneira muito intensa, embora não saiba. Ao final, decorridos cerca de 3 anos desde o início do trabalho, os personagens conseguem vencer suas batalhas pessoais, empenhando um esforço admirável em prol de seus reajustes, com importantes acertos. Entretanto, como a doutrina espírita nos ensina, a história não acaba e a vida continua. O Clarencio, ele nos esclarece que o que passa é uma crise, proporcionando tantas lições, mas que a luta continua sempre, colocando-nos à prova diante da dor, da enfermidade, da morte física, possibilitando novos aprendizados com a incessante luta que aperfeiçoa a vida, até que a nossa vida se harmonize, sem luta, com os desígnios do Senhor. Entre a Terra e o Céu, assim como todos os livros da série, é um verdadeiro manancial de conhecimentos, trazendo-nos detalhes valiosíssimos quanto ao trabalho de intercâmbio e cooperação entre o plano espiritual e o plano da carne. E ainda importantes conceitos ligados ao comprometimento com os preceitos do Evangelho, com o bem e com o servir, com a vida reta e digna, com a prece. Nós vimos a prece como é importante. Com o trabalho, com a vigilância de nossos pensamentos e atitudes. E, sobretudo, com o amor. A história é fascinante. Recomendamos, portanto, a leitura atenta dessa joia trazida da espiritualidade maior, que apesar de estar prestes a completar 70 anos, ainda proporciona tanto esclarecimento e luz. Finalizando, externamos a nossa gratidão ao amado Chico Xavier, que, sob orientação de seu venerado mentor Emmanuel, dedicou toda a sua vida ao trabalho mediúnico, visando ao bem e ao progresso da humanidade, com incansável amor a todos nós, que até hoje usufruímos dessas bênçãos de luz. Da mesma forma, profundamente agradecemos ao Espírito André Luiz, pela enorme e desafiadora tarefa que se comprometeu a nos trazer tantos esclarecimentos sobre a vida no mundo espiritual. A ambos, a nossa perene gratidão por nos terem despertado para a realidade da vida imortal. Muita paz e luz a todos. Obrigado. Tão enriquecedora, que nos trouxe tantas coisas para pensar e refletir no nosso dia a dia. Vamos assim, visualizando o alto desse salão, onde os médiuns já podem começar a fazer a terapêutica do passe. Vamos visualizando então, do alto deste salão, caírem vibrações em forma de pétalas de rosas brancas. Rosas também, pétalas multicoloridas, caindo no alto das nossas cabeças, o nosso centro de força coronário. Que a nossa ligação com o mais alto, com o nosso Mestre Jesus, com a espiritualidade amiga, possa ser sempre constante, da nossa parte, para com os nossos mentores, para com Deus.
Da mesma maneira, estas boas vibrações vão descendo e alcançando na altura da nossa testa, o nosso centro de força frontal. Vai assim, iluminando todos os nossos pensamentos, a nossa casa mental, que os nossos pensamentos possam ser sempre positivos, em quaisquer situações que estejamos passando na nossa vida, que os nossos pensamentos sempre direcionem os nossos passos para o caminho do bem, para o certo. E estas boas vibrações vão assim, descendo pelo nosso corpo espiritual e alcançando na altura do nosso pescoço, o nosso centro de força laríngeo, equilibrando todo o nosso sistema endócrino, fazendo que todos os nossos sistemas glandulares possam funcionar com perfeita harmonia, proporcionando assim a saúde do nosso corpo físico e espiritual também. Estas boas vibrações vão caminhando um pouco mais, descendo um pouco mais e chegando na altura do nosso peito, na altura do nosso coração, o nosso centro de força cardíaco, fazendo assim que nós aumentemos a nossa capacidade de amar, potencializemos assim o amor com o próximo e o amor para conosco mesmo, fazendo com que nós sintamos aquela frase que Jesus nos ensinou, de amar ao próximo como nós gostaríamos de ser amados. E estas boas energias, estas boas vibrações vão alcançando agora o nosso centro de força gástrico, na altura do nosso estômago, que nós possamos digerir e assimilar somente energias boas no nosso dia a dia, que possamos assimilar tudo aquilo que nos faz bem, que nos torna bons, que nos fortalece a nossa caminhada. E assim, estas boas energias, estas mãos luminosas vão alcançando na altura do nosso baço, o nosso centro de força esplênico, aumentando assim a nossa imunidade, fazendo com que nós aumentamos a nossa capacidade de defesa, nos defendendo de pensamentos negativos que às vezes nós mesmos temos, de pensamentos que não nos levam a bons lugares. E também, neste momento, esse centro de força está sendo bastante energizado, para também que nós possamos nos imunizar o nosso corpo físico. E assim, estas boas energias vão caminhando e descendo mais na altura do nosso baixo ventre, o nosso centro de força genésico, nos tornando assim, como o próprio Jesus disse, co-criadores da vida, co-criadores da nossa própria existência, que possamos assim co-criar mais amor em nossa vida, mais perdão, mais fé, mais luz, sermos co-criadores de todos estes sentimentos, para que vivamos plenamente em harmonia. E assim, depois de tanto receber da espiritualidade amiga, vamos dar um pouco, vamos vibrar, vamos imaginar Jesus abraçando o planeta Terra, essa nossa casa bendita. E nesse abraço, todas as pessoas vão sendo abraçadas, principalmente
as crianças que estão nas creches, nos orfanatos, os idosos que estão nos asilos, os enfermos que estão nos hospitais, aqueles que, infelizmente, se entregaram ao vício, nas cracolândias. Jesus abraçando todas estas pessoas, principalmente aquelas que estão mais necessitadas, abraçando as dores que todos nós sentimos. Neste momento, Jesus abraça cada um de nós, nos fortalecendo, nos dando mais fé, nos dando mais equilíbrio para a nossa caminhada. E também não podíamos deixar de pedir a Deus, a Jesus, para todas as vítimas das guerras, principalmente aquelas mais vulneráveis que estamos vendo nas notícias. Que a paz possa reinar nestes países, que Jesus possa enxugar cada lágrima de dor, que possa trazer mais fé, mais resignação a estas pessoas tão sofridas, e possa trazer luz a todos os governantes, para que eles possam perceber que a paz é sempre o melhor remédio e a solução. E vamos agora fazer uma ponte aos nossos lares. Vamos abrir as portas, abrir as janelas, deixar a luz de Jesus entrar em todos os cômodos, retirando de lá, tudo aquilo que não nos serve e deixando somente o perfume das rosas, deixando lá a paz, a prosperidade física e espiritual, de tal maneira que os nossos amados, os nossos familiares possam receber o mesmo tratamento e a mesma vibração que nós estamos recebendo aqui. E por último, meus amigos, vamos vibrar pelas águas, as águas que trouxemos e as águas que estão nos filtros de nossa casa, porque neste momento, mentores da espiritualidade maior, que são responsáveis pela magnetização e fluidificação destas águas, colocam em cada garrafinha de água o remédio que cada um de nós está necessitando neste exato momento. E quando formos tomar estas águas, vamos visualizar este salão, vamos tomá-la com muita fé e com muito amor e esperança. E assim, com o coração em paz e reabastecidos, vamos acompanhando a prece de encerramento. Vamos assim nos mantendo com os nossos olhos fechados, com os pensamentos tranquilos, serenos, buscando a imagem de Jesus. Que cada um de nós traga Jesus à sua maneira, bem à sua frente. Estando Jesus à sua frente, vamos abraçá-lo. Vamos apertá-lo com muito amor diante de nós. E vamos dizer: Senhor Jesus, agradeço ao Senhor por estar presente em mais um trabalho de Evangelho. Agradeço ao Senhor pelas bênçãos que aqui se faz, as bênçãos que cada um de nós recebe de Ti nesse abraço. Senhor Jesus, que o Senhor esteja em meu coração, que o Senhor me oriente, me guie, me abençoe, me proteja na minha vida no dia a dia. Que o Seu Evangelho me conduza. Graças a Deus, Senhor Jesus, e que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos, que possamos sair daqui hoje
mais tranquilos. Mas antes da gente sair, o Francisco vai fazer o sorteio aqui para nós do livro do mês, como uma forma também da gente ler e desenvolver um pouco mais a nossa leitura, viu? Bom, todo mundo prestou atenção na palestra. Quem gostaria de ler o livro? Muito bem, quem levantou a mão